Você já se perguntou como os alunos se sentem na escola quando eles não conseguem aprender? Ou quando alguém de repente fica num cantinho bem escondido e aí ele passa a tarde, a noite e você não sabe nada sobre o que ele estava sentindo ou pensando? Há muita gente invisível no mundo. Eu sou o Wagner, nasci em Alpinópolis em 1988. Sou formado em artes visuais, pós-graduado em arte terapia. Ontem foi a publicação do livro O Menino que Desenhava o Invisível. Foi também meu aniversário de 31 anos. E eu tive a oportunidade de vir para Fortaleza para a publicação do livro junto com a Tatiana. A minha história na escola começa já no pré, quando eu ia para a escola. Eu sempre reparava que a minha mãe estava sempre na porta da escola, conversando com as professoras. Eu fui encaminhado para uma outra escola depois, e lá eu fiquei 3 anos. Na escola especial, eu fiquei estacionado 5 anos num nível só, e lá era dividido em 3 níveis. Eu fui para a escola especial porque eu não fui aceito em escola nenhuma. Começa por aí. Em 2002, eu fui convidada por uma professora a ministrar um curso sobre inteligências numa escola de educação especial na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Eu morava em Campinas, mas meus pais na época moravam em Itajubá, e eu fui visitar aquela escola e eu fiquei muito impactada, assim, porque a escola especial ela ficava no ladinho, num pedacinho de um terreno da escola agrícola. As aulas foram suspensas e eles iam ter um curso comigo. E naquele momento eu perguntei, né? Vocês já se questionaram como os alunos se sentem na escola? Eu fui de escola em escola porque eu não sabia ler e escrever e não tinha ninguém que me desse, vamos dizer assim, um pouco de atenção no sentido de olhar para mim de uma forma diferente. Os professores não faziam isso assim. Os professores que eu tive não faziam isso. Até então, na minha cabeça, eu era a criança mais diferente do mundo, porque todas as crianças que eu conhecia sabiam ler, sabiam escrever. Eu estava na 3ª, 4ª, 5ª série e subindo suas graduações na escola. E o tempo estava passando, estava correndo, eu já estava com 11, 12, 13, 14 anos e nada. E elas me apresentaram um vídeo. Um dos jovens, assim, foi muito impactante na hora, porque ele disse que odiava a escola, mas que ele achava que a escola deveria deixar expressar a arte. E meus colegas ali que falavam que não queria estudar porque a escola era chata, porque as cadeiras eram duras. Eu queria que a escola expressasse a arte, deixasse a gente expressar a arte. Eu falei, quem é ele? Que é isso? Não, é o seguinte, esse menino, ele já tem 14 anos, ele já tá aqui há 5 anos e ele não consegue aprender a ler e escrever, mas ele desenha muito bem. Eu falei, eu quero ver os desenhos. Quando elas trouxeram os desenhos, eram cadernos inteiros, e cada caderno era uma história completa, e cada cena tinha inferências de implicações para mim, de presente, de passado, de futuro. Se acontecesse isso, o que acontecesse, havia ali uma escrita. Desenhar era a minha forma de comunicar, porque até então eu não tinha essa percepção. Eu fui ter com a visão que ela tinha de mim. E na hora eu falei, chama ele e a mãe. Mas eu não estudava alfabetização, eu estudava inteligência humana, eu tentava assim, olhar para esse ser humano que é corpo, que tem jeitos diferentes de aprender. E eu falei, olha, eu vi seus desenhos, é incrível, você é muito inteligente, né? Você escreve desenhando. E ele falou assim, então quer dizer que eu não sou débil mental, né? Eu sou normal? E eu digo que daquele instante, daquela resposta, né, até o que eu diria para ele passou um infinito, um turbilhão infinito. A gente se conheceu, ela conheceu a minha mãe, conheceu meu pai. Então você não quer ministrar uma oficina de desenho para as crianças? Eu falei, eu vou ser professor? Eu falei, eu sei que vai ser professor. Aí a mãe falou, eu posso ir junto? Eu falei, deve. Quando eu cheguei, eu falei, este aqui é um grande desenhista, ele é incrível.
Ela teve a ideia do projeto Letras de Esperanças, onde eu desenvolvi uma oficina com as crianças, acho que de 6 a 11 anos, e eu era o ilustrador, né? Eu ficava desenhando. Eles montaram junto com a mãe uma exposição dos desenhos do menino, e as crianças conversavam e falavam sobre seus heróis, e ele foi desenhando, e elas foram transformando isso em máscara, botaram uma capazinha de TNT, assim, cobrindo. Eu tinha conseguido uns patrocínios, assim, para ter lanche e tudo. E no final a ideia, cada grupo de sua idade apresenta o que produziu. E ele foi pro palco. Ele foi pro palco como grande desenhista. E aí a gente fez a oficina e no momento de encerramento seguraram uma lousa grande, assim, no improviso, pediram para eu desenhar a Tatiana fazendo o discurso de encerramento. Na época ele não assinou. Não sabia escrever nem o nome dele. Isso foi em fevereiro de 2003. Eu fui embora para Campinas e falei, vou mudar de tese. Vou mudar de tese, eu preciso escrever sobre isso, não é possível que seja tão difícil assim enxergar que esse desenho é uma escrita, ou que essa dança é uma escrita, ou que essa música é uma escrita. Quando 3 meses depois, toca a campainha, era psicóloga. A gente estava passando o final de semana em Itajubá, ela sabia. O Wagner e o pai. E aí era o pai para pedir desculpas. Ele disse que ele não tinha ido à Letras de Esperança junto, porque ele tinha perdido as esperanças. E quando ele soube que o filho estava lendo e escrevendo, inclusive enciclopédias, e que ia voltar para a escola regular, ele chorou. Eu chorei junto, mágico, né? E aí, que foi fantástico, porque é onde eu falo que eu acredito em milagres por causa disso. Na hora que eu escrevi as palavras, já chamaram uma outra professora, olha aqui, Rita, o Wagner está escrevendo. E aí em 2005, 2 anos depois, eu fui fazer um outro projeto, liguei pra ele e falei, olha, vamos fazer um outro Letra de Esperança, vem. Ele falou, não, mas eu não desenho mais. Eu falei, como não desenha mais? Não, eu não desenho mais. Eu falei, tem coisa aí. Tava na sala de aula, um professor de arte viu eu desenhando. Era uma moça, com o rosto de lado, assim, de perfil, uma flor no cabelo, e parte do cabelo jogado do outro lado, um desenho até bonito. E eu sombreei, deixei o desenho muito bonito, e eu mostrei pro professor. E aí o professor olhou pro meu desenho e falou, tá mais ou menos, até que tá legalzinho. E aí eu chamei, eu falei, sentei na minha frente, falei, é o seguinte, escute uma coisa para a vida inteira. Você vai se deparar com as pessoas das mais diferentes áreas que não vão enxergar você. Ele vai dizer que isso não é arte porque ele tem uma única maneira de entender o que é arte. E ele acabou não ministrando a oficina, outra pessoa ministrou, mas ele passou a tarde desenhando. E era uma grande figura, assim, uma mulher de asas. E eu acabei voltando a desenhar. Mas eu quase desisti de desenhar. Depois disso, eu terminei o ensino médio, eu fui para o curso técnico de informática em Itajubá, que eu tava. Me formei e comecei a dar aula de informática na escola particular. E aí em 2007 eu fui levar a tese de doutorado para o Wagner ler. Na época ele trabalhava na Lan House, eu cheguei com a tese assim, falei, leia e me diga, né? E foi quando a gente ficou conversando da possibilidade de fazer um livro para professores. E eu comecei a ver que lá naquela cidade, Itajubá, eu senti que eu não estava cabendo dentro da cidade. Foi onde eu me mudei para Franca, porque lá tinha faculdade de artes, eu queria cursar artes. Em julho de 2015, depois de 10 anos, eu topei a Tatiana de novo, né? Que eu fui para Itajubá e ela foi para Itajubá também encontrar acho que, se eu não me engano, a turma da faculdade formou com ela. Não me lembro ao certo. E aí a gente começou a conversar, ela perguntou para mim se estava tudo certo. Eu disse que estava, mas que eu não tinha conseguido trabalho para eu me manter em Franca e cursar a minha faculdade de artes.
ela entrou em contato com o Guilherme entrou em contato com o Padre Ovídio entrou em contato comigo, pediu para eu enviar meu currículo para a Pastoral do Menor, que lá estavam contratando. Lá na Pastoral do Menor, eu fiz entrevista. Aí eu comecei a trabalhar no dia 1º de outubro de 2015. Desde então eu tô lá, faz 4 anos que eu trabalho na Pastoral do Menor e a gente trabalha com criança carente. Crianças, né, que vêm de histórias de alta vulnerabilidade e risco que estão invisíveis, apesar de existirem. Né? E eu já tinha vindo com ele um momento muito impactante, foi quando ele me ligou em março e falou: eu vou colar grau, eu vou me formar, você vem, né? Finalizando a turma de artes visuais, eu convido agora o formando Wagner Júlio Salles Reis. E aí os anos foram passando, quando surgiu a possibilidade e quando o Rui, eu conversei um dia com o Rui Aguiar, do Unicef, falei: Rui, eu tenho uns projetos guardados que eu queria tanto encontrar um caminho que fosse significativo, né? Que eu pudesse ajudar de uma outra forma. E ele me apresentou a PDMCE, me apresentou o projeto Eu Sou Cidadão. E foi muito interessante porque foram quase 2 anos para a gente chegar nesse livro como ele está, mas o Rui olhou naquele dia e falou: nossa, esses desenhos que esse menino fez são muito legais. Essa coisa do texto também, talvez algo que surgisse daí. Porque no início eu era a professora contando a história. E ela disse assim: a história é muito bacana, mas o olhar do adulto é às vezes muito sofrido. E o jovem percebe o mundo de um outro lugar. Escreva como se você fosse o jovem. Aqui em março de 2018, né, eu liguei para um ex-aluno que é professora da Rede Municipal de Fortaleza, na Escola Municipal de Tempo Integral, o professor Fabrício Leomar, e eu falei: Fabrício, eu preciso que alguns jovens leiam o livro. Eu cheguei, ele tinha chamado uma aluna de cada turma, e eles começaram a votar o que eles achavam que eram nomes legais, né? Eles ficavam assim: não, porque não, João, não, podia ter uma coisa com W, né? E aí chegaram no Will, podia chamar o Will, né? Não, a professora podia chamar Luísa. Então, e aí eles falavam assim: mas ele não tinha amigos, ele não tinha namorada, ele não teve amor. Então muitas coisas foram completadas, escritas e construídas para o livro nesse diálogo, né, com jovens. Né? Então em 2019, quando a gente publica o livro, num momento tão simbólico que é a Bienal Internacional do Ceará, e a Amélia, né, da PDMCE, quando fez o convite, fazer uma apresentação cultural do livro, que é um evento com crianças e adolescentes. Então a gente pode criar um teatro, tem aluno que canta, tem outro que dança, e a gente pode fazer umas gravações de áudio, faz uma montagem. E foi muito bacana, porque quando a gente apresentou o teatro, né, que era a célula inicial no livro, e o Wagner do meu lado, e a gente assistindo, ele falava: nossa, foi isso. Eu desenhei heróis para não ser solitário. Eu desenhei amigos. Eu desenhei potências. Por isso que a gente, né, ficava assim: eu te enxerguei. Você me desenhou. Teve uma das alunas que me perguntou o que me fez ter esperança, o que me motivava. E eu falo que foi o amor da minha mãe, que foi algo muito presente, ela sempre acreditou. E ela acreditou quando ninguém acreditava. Ela me deu força quando ninguém mais dava. E é por isso que eu tenho defendido, assim, que quando alguém deixa de ser invisível pra gente, deixa de ser invisível pro mundo.